Meus queridos, o que eu quero compartilhar com vocês hoje está aqui projetado para você acompanhar comigo, porque o ditado popular diz que é preciso ver para crer. A Bíblia, entretanto, diz que se creres, verás a glória de Deus. Você percebeu que é o contrário? O mundo diz que você primeiro precisa ver para poder acreditar. Deus, a palavra, diz que você primeiro precisa acreditar, para depois você ver. Porque é fácil acreditar quando algo está na sua frente. Aí, diante dos seus olhos, quando você está bem, quando você está com saúde, quando tem dinheiro no banco, quando você não está sozinho, sozinha, quando você tem um bom emprego. Mas o teste é quando você só tem na vida uma promessa de Deus. Você só tem uma coisa, uma promessa, e é exatamente debaixo dessa promessa que você vai crer para poder ver aquilo que Deus ele preparou para você. Nessas horas é necessário você ir nas Escrituras e aprender algumas coisas importantes. Por exemplo, delas, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Isso é fé. A fé é a certeza, duas palavras que eu quero destacar aqui: certeza e prova. A fé, ela passa por debaixo de qualquer escrutínio, de qualquer crivo, por qualquer argumento da razão. A fé pode ser submetida, que ela vai passar de boas, porque a fé vem de Deus, e nós sabemos que Deus é o autor da nossa fé. Se você estiver vendo, já não é fé. Se você estiver sentindo, também já não é fé, pois você, para exercer a fé, necessariamente você não pode ver. É um teste mesmo de dependência de Deus. É quando você só tem uma promessa, você crê nessa promessa, você vive debaixo dessa promessa, e a fé, ela opera justamente no ambiente de adversidade. Tá bom, pessoal? Nos dias da adversidade, é quando mais você exercita a sua fé. Quando você está numa situação onde não tem saída, não tem solução, não tem uma forma mágica para poder resolver o que eu estou passando, nesse momento a sua fé precisa ser acionada. Sabe qual que é o contrário de fé? Muitas vezes você acha que sabe. O contrário de fé, por incrível que pareça, não é incredulidade. O contrário de fé chama-se medo. Medo é um espírito. Sabia que medo é um espírito? A Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de medo. A fé também é espiritual. De uma você precisa escolher. Quando você estiver numa situação adversa, ou você vai usar a fé, ou você vai usar o seu medo. Tanto um como o outro operam para influenciar o seu futuro. Só que o medo trabalha contra a fé. O medo é, portanto, uma estratégia do maligno contra você. Você já viu que o diabo, Satanás, ele trabalha o tempo todo com a estratégia de colocar medo nas pessoas? O medo é uma arma poderosa do inimigo, e que tem funcionado, na maioria das vezes, com as pessoas. Mas a fé é o contrário do medo. Já que você tem como ficar com medo, por que você não usa a sua fé? Ao invés de ficar com medo,
Use a sua fé, porque o medo produz o quê? O fim. A fé não. A fé produz grandes coisas de Deus na sua vida. O discípulo Tomé, que também é chamado na Bíblia de Dídimo, porque significa gêmeo. Tomé tinha um irmão gêmeo, sabia? Um dos discípulos de Jesus, chamado Tomé, e conhecido por ser o autor daquele ditado que é preciso ver para crer. Conhece a história? Então, quando ouviu que Jesus, após a ressurreição, declarou isso aqui, ó: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e se não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Tomé, ele mal sabia que essa frase iria marcar a ele com a sua identidade. Ele disse: eu não vou crer se eu não tocar, se eu não sentir, se eu não perceber, se eu não colocar o meu dedo lá. Não é assim? E Jesus lhe respondeu, Jesus respondeu para Tomé: Tomé, porque me viu, você creu? Agora você creu depois que você colocou o dedo aqui nos cravos? A Bíblia diz lá em João 20, 29, felizes os que não viram e creram. Então Jesus estava falando de quem naquele dia? De você. Estava falando de mim, de nós. Felizes são aqueles que não me viram. Quantos aqui já viram Jesus face a face, o próprio Cristo? Ninguém. Nós não vimos, mas nós cremos, não cremos? Nós cremos e dependemos dele. Bem-aventurados aqueles que não me viram e creram. Você me viu e não está crendo. Então nós, irmãos, somos o povo de Deus que nunca viu com seus próprios olhos o próprio Deus, mas não se cansa de ter fé em Deus, de confiar em Deus. Na vida é assim: primeiro você crê, para depois você ver. Eu não sei o que você está vivendo essa semana, qual que é o desafio que você vai ter amanhã, qual que é a situação que você vai ter que resolver mês que vem, qual que é a saída? Você não tem saída, você não tem um plano, você não tem uma estratégia, você não sabe de onde você vai tirar recurso, você não sabe o que falar, como responder, como resolver tal situação, o que fazer. Deus está falando contigo: filha, filho, creia que já deu tudo certo, creia que eu vou te sustentar como eu prometi, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, disse o Senhor. Então é nessa fé que a gente vive, é nessa certeza que nós estamos aqui, de que o Senhor, Ele tem nos dado a certeza de que melhores dias estão por vir na nossa vida. Então é nisso que eu quero hoje declarar aqui, em nome de Jesus, na sua vida, amém? Bom, antes do grande agir de Deus, sempre vem um momento de silêncio. Já percebeu isso? Sempre antes de Deus fazer algo grande na nossa vida, sempre acontece um silêncio da parte de Deus, que você até acha que Deus esqueceu de você. Mas quando Deus está em silêncio, como diz aquele cântico da Cassiane, é porque Ele está trabalhando. Amém, pessoal? Se Deus está em silêncio na sua vida, é sinal de que Ele está trabalhando. Essa é a maneira de Deus agir. Então não fique desesperado com o silêncio de Deus. Fique na expectativa de que, se Deus está trabalhando, Ele tem o melhor para mim. Quando Deus se cala, é isso que Ele está fazendo. Você não pode ver o que Ele está fazendo. Eu declaro agora na sua vida que Deus está trabalhando por detrás das cortinas do seu futuro, aí nos bastidores da sua vida, para fazer de você a pessoa que Ele criou para você se tornar. Amém? A Bíblia diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação apropriada colheremos, se não desanimarmos. Então, existem
situações ou estações apropriadas para Deus operar. E você precisa saber de que essas estações, elas não são permanentes, elas são transitórias. Então, entre uma estação e outra, tem o período da colheita e da semeadura. Enquanto você está semeando, você já está colhendo a vindima da última semeadura. E essas sementes você só vai colher depois, lá no futuro. Ninguém planta semente e colhe os frutos dessa semente no mesmo dia. O rei Ezequias, quando estava muito doente, ele recebeu a visita do profeta Isaías no palácio. Disse o profeta: ponha em ordem a sua casa, porque você não vai sobreviver, você vai morrer. Aquela palavra não foi aceita pelo rei Ezequias. Ele colocou o rosto na parede e começou a chorar na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu te peço misericórdia, me dê mais uma chance de vida. Antes do profeta sair dos átrios do palácio, Deus falou com ele, falou: volta e fala novamente para o rei que eu dei a ele mais 15 anos de vida. Então o profeta Isaías voltou e entregou o recado para o rei. Até aí, todo mundo conhece a história, mas o que aconteceu foi que o rei Ezequias, ele fez a seguinte colocação, veja bem: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? O profeta perguntou para ele se ele preferia que a sombra avançasse 10 graus ou recuasse 10 graus. Ele fez a opção pela sombra recuar por 10 graus, mas a pergunta que não quer calar é essa: por que pedir sinal para Deus? Se Deus mesmo falou: eu vou te dar mais 15 anos de vida, através da boca do profeta. Ainda assim, o rei pediu o quê? Um sinal. Então isso, meu irmão, minha irmã, é falta justamente daquilo que hoje nós estamos falando aqui. Você não precisa de mais sinais para você acreditar que Deus, Ele está cuidando e vai continuar cuidando de você. Se você quer sinais, olha para trás. Olha para trás e veja tudo que Deus já fez na sua vida. Para que sinal melhor do que esse? Ora, se Deus ele nunca te abandonou até hoje, esse é o grande sinal de que Ele vai estar contigo durante todos os dias da sua vida. Esse é o grande problema das pessoas. Você quer um sinal? Olha para dentro de você, olha para cima e veja o amor de Deus por você. Porque tem muitas pessoas que ficam esperando sinal até hoje, e se não tiver um sinal claro diante dos olhos delas, elas não dão um passo na vida. Você precisa dar o passo sem sinal nenhum. Amém? Sem sinal nenhum. Durante a caminhada, Deus vai revelando, Deus vai trazendo a existência, Deus vai trazendo o recurso, Deus vai colocando cada coisa no seu devido lugar. Amém, irmãos? É assim que nós vivemos. Quando nós enviamos nossos filhos para estudarem fora, nós não tínhamos nem ideia de como é que nós iríamos pagar a faculdade deles nos Estados Unidos. E Deus é tão maravilhoso que estão os 3 estudando lá. E eu fico perguntando: Deus, mas como é que eu consegui isso? Eu não sei te responder. A única coisa que eu digo é Deus quem sustenta os meus filhos, é Deus quem me sustenta, e é Deus quem me sustenta até hoje. Quando eles eram pequenos, era tudo bonitinho, lá na igreja, tocando depois no louvor. Tinha uns irmãos que perguntavam: pastor, qual que é o segredo de ter a família toda na casa de Deus? Eu não sei o segredo. Isso aí também não é mérito meu também não. Isso é favor de Deus. Eu sempre falava, isso é favor de Deus. É a mesma coisa que eu falo hoje para você.
com relação ao seu futuro, não se preocupa quanto é que vai custar não, irmão. Não se preocupa se você vai ter condição de pagar, se você vai dar conta de fazer. Vai, aceita o desafio, toma a decisão, encara, põe pressão, não deixa o medo tomar conta, fecha os seus ouvidos das vozes negativas e olha para Jesus, firmemente para o autor e consumador da sua fé. Ele vai te honrar dia após dia, Ele não vai deixar você ser envergonhado, Ele vai te sustentar, porque isso é promessa de Deus. Creia e receba. Eu durmo tranquilo todos os dias, porque eu sei que no outro dia de manhã, Deus cuidará de mim. Eu creio no dia de amanhã, porque está escrito que a vereda dos justos é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Por isso, nós não precisamos ter medo. O medo é o oposto da fé. Se você der lugar ao medo, você vai começar a recuar, a retroceder na sua vida. Portanto, creia, avance com ousadia. Tem outra palavra também, que ela é muito importante para quem vive na fé. É a palavra risco. Fala comigo, risco. Se você não estiver disposto a correr risco, você nunca vai viver pela fé. Se você é seguro demais, previdente demais, certinho demais, você nunca vai viver pela fé. Para viver pela fé, você tem que se entregar ao Senhor. Como a letra que nós cantamos hoje da música, eu vou gastar os meus dias fazendo isso aqui para Deus. Ele é o Senhor dos meus dias. Amém, irmão? Amém, irmã? Então, eu quero que você saia daqui hoje, você que está assistindo também online, no podcast, que você saia com essa certeza: eu nunca mais vou ter medo do futuro, porque uma vez que eu entreguei o meu futuro totalmente nas mãos de Deus, Deus cuidará de mim durante todos os dias. Certa vez eu dispensei um pastor da minha equipe ministerial, e ele ficou muito preocupado, o que ele ia fazer agora da vida dele. Eu bati nas costas dele e falei assim: você é filho de Deus? Ele respondeu: sim, pastor, eu sou. Eu falei: então não se preocupa não, porque Deus vai cuidar de você. É isso. É Deus quem cuida da gente, irmãos. Deus vai cuidar de você, sempre foi Ele. Nenhum homem, nenhuma mulher vai cuidar de você. Deus é quem cuida de nós. A Bíblia fala muito sobre as águias. A águia é uma ave imponente. A Bíblia, ela honra essa ave pela sua destreza, pela sua potência, pela sua visão privilegiada também. A mamãe águia, quando ela põe os ovos no ninho, aqueles ovos levam 35 dias para o filhotinho de águia furar a casca do ovo e nascer. Quantos dias? 35. E a águia, ela fica lá chocando seus filhotes por 35 dias, sem ver nenhum movimento, sem sentir nada. As mamães, pelo menos, elas levam chutes, né, do bebê quando está na barriga, mas a mamãe águia não, fica ali aquele incólume, duro, invisível, e que ela não ouve nada também. A águia, ela sabe que o seu pequeno filhote está ali, e ela não precisa sentir, ela sabe que está. Então eu quero dizer isso para você também. Você não precisa sentir, você só precisa saber. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não precisa sentir, você só precisa saber. Você já sabe? Então o importante é isso. Porque, irmãos, o inimigo, ele é tão inteligente. O diabo, ele é perdido, mas uma coisa nós não podemos negar, que ele é inteligente. Ele usa alguns sentimentos para se parecer com Deus na sua vida. Então você tem que ter cuidado com as ciladas do diabo. Ele usa muito essa questão do sentimento para fazer você tomar decisões. Às vezes você não precisava comprar determinado bem, mas ele faz você sentir: eu estou sentindo que eu preciso comprar isso. Isso não é de Deus. Isso é o inimigo que está fazendo, né, aí algo
nos seus ouvidos para você tomar uma decisão errada. Eu ouvi uma frase essa semana que diz o seguinte: o caminho para o céu parece um inferno, e o caminho para o inferno parece um céu, e você tem que ter cuidado para discernir qual que é o caminho certo para você tomar. Então, quando se trata de viver pela fé, você necessariamente vai ter que correr riscos. Quando a mamãe águia, ela então está ali fazendo o seu papel de mamãe, ela está sabendo o que está acontecendo, porque já aconteceu várias vezes. Ela não tem dúvida, não é levada por sentimentos. Quando chega o dia 35, o filhote nasce, quebra a casca do ovo e começa então a vida. Você é uma águia também. A promessa de Deus para você não vai muitas vezes te dar um sinal, mas você precisa crer nas promessas de Deus, mesmo sem sinal algum. No dia 35 a sua casca também vai quebrar, e você vai ver o milagre acontecer. Creia nisso e receba em nome de Jesus. Quando o povo de Deus estava entrando na terra prometida, a primeira cidade foi Jericó. Eles chegaram ali, e a cidade de Jericó era cercada de grandes muralhas. Deus então disse para Josué e o povo rodear a cidade de Jericó 7 vezes durante 7 dias. Vamos relembrar essa cena. No primeiro dia, na 7ª volta, não sentiram nada. No segundo dia, 7 voltas, não ouviram nenhum barulho da muralha rachar. O que eles tinham que fazer? Continuar rodeando, sem sinal algum, sem trincado algum, sem evidência alguma, era só cercando a cidade. O que aconteceu foi que na 7ª volta do 7º dia, algo aconteceu. A muralha de repente ruiu e caiu ao chão, mas até esse dia chegar, nada aconteceu. E eles precisaram obedecer a voz da liderança até o final. Quando Eliseu disse para Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão para ser curado da lepra, ele mergulhou 1 vez e nada, 2 vezes e nada, 3, 4, 5, 6 vezes e nenhum sinal de purificação. Mas quando ele mergulhou a 7ª vez, a palavra de Deus fala que quando ele levantou, a sua pele era como a pele de uma criança. Quantos estão entendendo o que Deus está falando para você aqui? O sinal já foi dado, a ordem já foi dada, irmão, entendeu? É só você obedecer, é só você fazer aquilo que Deus te determinou a fazer. Não fica perdendo tempo, ficando perguntando para Deus: Deus, me mostra, Deus, fala comigo, Deus, me dá um sinal. Às vezes isso pode ser, numa ocasião ou outra, usado, mas no dia a dia não funciona assim. Deus estava trabalhando desde o primeiro dia, quando eles estavam rodeando a cidade, sim ou não? Quando Daniel fez o jejum de 21 dias, o anjo o visitou e disse: Daniel, você é muito amado por Deus. Desde o primeiro dia que você começou a orar, as suas orações foram respondidas, e é por isso que eu vim. Ele mal sabia. Tem pessoas aqui que se estiver num projeto de 21 dias de jejum, se de repente no 3º dia ele receber a bênção, tem muitos que até param o jejum, né? Uai, e o propósito? Ah, já recebi, não preciso do propósito. Não, você tem que ir até o final. Às vezes quando você começa a orar, às vezes não sempre, já no primeiro dia Deus já te deu a bênção. Só que agora Ele quer ver até quando, até onde você vai, crendo pela fé de que Ele vai suprir a sua necessidade. Então, irmão, enquanto a muralha não cai, enquanto a pele não vai ficar purificada, enquanto a bênção não chega, vai orando, vai agradecendo, vai louvando a Deus, vai obedecendo, vai cultuando, vai
glorificando, vai jejuando, vai fazendo a sua parte. A qualquer momento Deus ele vai responder. Amém? O sobrenatural de Deus acontece em dias comuns. Então amanhã é um dia comum, um dia útil, e pode acontecer algo sobrenatural da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. A Bíblia também fala que quando Deus prometeu um filho para Abraão e para Isaque, não tinha perspectiva nenhuma. Eles não tinham ali os requisitos fundamentais para terem um filho. Ele era estéril e Sara em avançada idade. Sara não podia engravidar, mas no dia que o anjo disse para Abraão que em 1 ano ele seria pai de um bebê, Abraão creu. Amém? Por isso ele foi chamado de o pai da fé, porque ele creu sem ver, sem perspectiva alguma, sem sinal nenhum. Ele creu. É isso que Deus quer que você faça também. Com relação ao nosso futuro, ninguém aqui sabe com certeza o que vai acontecer, mas a gente precisa crer, irmãos. A gente precisa crer que já deu tudo certo, de que Deus vai se levantar. É como disse um irmão certa vez, eu já li a Bíblia toda, e lá na última página fala que Jesus venceu. Então, isso muda completamente a minha perspectiva. Eu já sei o resultado final, eu já sei que lá no final nós já vencemos. Então, para que eu vou me preocupar aqui? Para que eu vou ficar aqui me estressando de um lado e de outro? Não, eu já sei o final da história. Já me deram spoiler do que vai acontecer na minha vida. Lá na frente eu serei melhor do que eu estou hoje. Os meus últimos dias serão melhores do que os primeiros, diz o Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. O profeta Elias é outro exemplo para nós. Durante o reinado lá de Acabe, ficou sem chover durante 3 anos. 3 anos sem chover. E a gente aqui reclamando, com 7 meses sem chuva. 3 anos sem chover. E então, durante o reinado de Acabe, disse Elias a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então disse Elias ao seu servo: agora vá lá no cume da montanha e olha na direção do mar. Ele foi, olhou e voltou dizendo: mestre, nenhum sinal de chuva. Então o profeta disse: volta lá e vê de novo. Ele foi mais uma vez e nenhum sinal de chuva. Voltou, deu o seu relatório, e como sempre na Bíblia, como no caso lá de Naamã, como no caso lá de Ezequias, como todos os exemplos que eu citei aqui para você, ele continuou indo, olhando para o céu sem ver nada, até que na última ida, ele repara, e ele então percebe, aquela frase conhecida, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu vejo uma nuvenzinha lá, do tamanho da mão de um homem. Ele foi, relatou isso ao profeta, e o que o profeta disse? Deus então respondeu: a chuva está chegando. A gente precisa crer suficientemente para não desistir no meio do caminho. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Nós estamos vivendo isso aqui na nossa igreja. Estamos vendo isso aqui. Eu tenho clareza diante dos meus olhos da obra que Deus tem nesse lugar. Só que até chegar lá, nós vamos ter que passar por essa fase que nós estamos passando. Amém? É ir lá na montanha, olhar e não ver nada. Volta, faz de novo, volta, vai de novo, volta, vai de novo. Daqui, você pode ter certeza que nós vamos ver, a nuvem de Deus está chegando. A nuvem de Deus está se aproximando de nós. Olha só, versículo 44. Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando lá no mar. Então disse Elias: agora vai dizer ao rei que a chuva está chegando. Elias não precisou de nenhum sinal. Você lembra que ele falou para o próprio rei antes, lá, olha, vai chover. Só que ele não tinha visto nada. Depois de 7 dias foi que ele teve o sinal de que a chuva viria. E ele falou assim: então vai lá e confirma aquela palavra profética que eu liberei para Acabe, de que a chuva está chegando, para ele preparar a sua casa.
Então, irmão, ele não desistiu nem na terceira, nem na quarta, nem na sexta vez. Ele foi até o final. Então, se algo deu errado hoje com você, tenta de novo amanhã. Se uma porta de emprego fechou, bate em outra. Perguntaram para um certo pastor: pastor, fui decepcionado lá na igreja onde eu frequentava, o que fazer agora? O pastor respondeu: prepara para outra. Não tem que desistir de nada, você tem que continuar fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante: não olhe para as circunstâncias, irmãos, não olhe para o lado, não olhe para a força do vento, nem para a fúria do mar, olha para Jesus. Porque quando você vira os olhos para as circunstâncias, você é tentado a desistir, você é tentado a murmurar. Mas quando você foca os seus olhos em Jesus, aí você consegue chegar na linha final. Nós não podemos ser guiados por vistas, nós precisamos ser guiados pela fé. É melhor viver pelo que ouvimos, do que viver pelo que nós vemos. Como Jó disse certa vez: fiz uma aliança com os meus olhos, Senhor. O tipo de aliança que eu quero que você faça hoje, é uma aliança que eu vou olhar só para Ti, Senhor. Eu não vou olhar para o lado, eu não vou olhar para o outro, porque tem muito endemoniado, quando você está vivendo a prova, ele vem para você e fala: ó, eu conheço uma pessoa que morreu com esse mesmo problema que você está passando por ele hoje. É desse jeito. Né? Aí você fala: não, muito obrigado pela sua opinião, fica com ela para você. Eu não recebo isso. Né? Não recebo isso. Então, querido, desistir agora, nessa posição que você está na sua vida hoje, seria algo super contraproducente. Não vale mais a pena. É como se você estivesse atravessando um lago. Quando você está atravessando um lago e você cansa, o que você faz? Você volta ou você acaba de chegar? É a mesma coisa, não faz diferença nenhuma. Você vai ter que nadar a mesma distância. Então, já que é para nadar a mesma distância, eu vou nadar para frente. Eu não vou nadar para trás. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. Desistir agora na sua vida seria perda de tempo, perda de também investimento. Você já andou tanto para chegar até aqui, por que não continuar? De repente, Deus vai agir na tua vida. De repente, a qualquer momento, Deus vai abrir uma porta para você, vai mudar o diagnóstico médico. Deus também vai trazer a pessoa amada, vai fazer um milagre na sua vida. Deus, Ele vai te dar algo que você há muito tempo tem pedido a Ele. Lembre-se, Deus está trabalhando nos bastidores, só que você não pode ver, mas você pode saber que Ele está fazendo isso. E hoje Deus me trouxe aqui para te dar essa informação, para dizer que você não está solto, renegado, largado nesse mundo para sofrer e passar necessidade, não. Existe um Deus, seu Pai, que cuida de você, está planejando um futuro maravilhoso para você, trabalhando para que esse futuro chegue logo. Ele só quer de você uma coisa: fé. Fé para crer e não esmorecer, e não desistir, muito menos retroceder. Então diga nessa manhã: Pai, obrigado, porque a promessa está a caminho. Amém? Diga: obrigado, Senhor, porque a resposta está chegando. Alguns podem jurar que esteja demorado, mas eu não me importo. Eu não sou movido pelas circunstâncias, eu sou movido por Deus, pela fé. Eu sou movido por aquilo que eu creio e não por aquilo que eu vejo. Deus seja louvado. Fica firme aí. Você é uma águia. E o seu dia 35, que é o dia da águia, realmente ver a concretização da promessa, está chegando. Não sei se é hoje, pode ser hoje, amém? Amém? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, mas o seu dia 35 está chegando. E se você recebe
essa palavra de hoje, eu creio e declaro que as portas estão se abrindo para você. Quem crê aí, diga: eu recebo. Um novo contrato está sendo assinado. Quem crê, diga: eu recebo. A cura está chegando, a bênção está chegando, a libertação está chegando, as conexões certas estão chegando, os vícios estão batendo em retirada da sua vida, porque Deus está entrando com a providência, Deus está entrando com o recurso, Deus está substituindo tudo aquilo que não presta, por coisas duradouras, grandes, firmes, que hoje você não sabe, mas existem no plano de Deus e vão se tornar realidade, porque são promessas de Deus na sua vida. Amém, querido? Amém, querida? Vamos louvar o Senhor mais uma vez.